Agora, já emendando a alergia e a saúde, você é enfermeira formada, né? Já está na área há muito tempo. E você, eu sei, a gente sabe que você já trabalhou em todos os segmentos aí, né? De oncologia até PS, né? Dentro da área da enfermagem. O quanto você acredita que o seu trabalho é uma missão espiritual? Olha, Marcelo, é igual eu falei pra você, eu nasci acreditando em Deus e eu nasci sabendo que eu tinha que trabalhar na saúde. Isso é um fato. Isso eu já busquei explicação e não existe, porque ninguém da minha família é da área da saúde, só eu. Então, por quê, né? Qual a conexão daí? Não sei. Eu também acredito que sejam coisas de vidas ou coisas de missões que a gente tem que fazer aqui. Tá. E falo pra você, que missão que eu fui escolher, né? Porque, poxa vida, não é fácil. Eu falo que eu gosto de estar muito próximo das pessoas, mas as pessoas me irritam, né? Então eu tenho que entrar num equilíbrio, porque ninguém é fácil. Eu também não sou. Ainda mais você trabalha com a pessoa doente. Isso é uma Doente. vulnerabilidade, né? E eu tive uma aula de psicologia na faculdade que ela fala uma coisa muito interessante. Quando o ser humano fica doente, ele regride emocionalmente e mentalmente também. Então a gente brinca que o homem doente parece uma criança. Não. A maioria, Talvez a maioria. Vai. Eu sei que isso é empírico aí por causa da sua profissão, mas... Poxa vida. Não, eu já provei, mas tá bom, não vamos lá. Mas todos nós, né? Quando a gente tá doente, a gente quer ser cuidado, né? E nem sempre as nossas crenças, a nossa espiritualidade, as nossas individualidades, elas são respeitadas quando você tá internado, né? Porque quando você entra numa instituição, ela tem protocolos de segurança, ela tem uma rotina para seguir, e é você que tá vindo de externo. Então, o hospital meio que te encaixa na rotina dele, né? E eu tive uma professora na faculdade onde ela falou para mim assim: tira o tomatinho, que é o paciente, da caixa, deixa ele tomar banho na hora que ele quiser. E isso é uma metáfora, tal, né? Mas isso eu aplico muito dentro do meu trabalho, né? Se você pode deixar a pessoa mais confortável naquele momento, por que não? Né? Eu falo muito isso, assim. E ainda bem que eu trabalho numa instituição e que compreende isso, né? Existem momentos em que a gente tem que colocar aquilo como imposição mesmo. Porque as pessoas, elas ficam às vezes em tanta negação, com tanto medo, que elas te afastam, né? E elas são brutas, elas têm a fala ofensiva. E aí é nesse momento que dá raiva, mas que você tem que manter o seu equilíbrio. Porque você tem que enxergar a dor do outro dentro da raiva dele, dentro de quando ele te empurra, né? Você tem que enxergar que ele tá sofrendo ali, né? E que ele precisa de auxílio. Então, você tem que tentar deixá-lo o mais confortável possível, né? O que eu vou falar agora pode até ser ofensivo, mas um bicho aquado, ele te ataca, né? E quando a pessoa tá doente, ela tá acuada, porque ela tá fora do ambiente dela, ela tá sem a roupa dela. Vulnerável total, né? Sem a roupa dela, ela não sabe o que vai acontecer com ela, porque tudo muda a cada segundo, principalmente dentro do hospital, né? Então, eu tento ver muito essa parte, assim. Eu, na pandemia, trabalhei na pandemia também, e na pandemia tive vários momentos onde eu tive que sair da caixa total, né? E tive que enfrentar os meus medos. Eu nunca na minha vida tinha trabalhado com pessoas muito graves, né? Eu não fiz especialização disso, não sei nada. E eu fui treinada muito rapidamente, porque era aquilo que demandava e era aquilo que a gente tinha que cumprir. E foi tranquilo, né? Foi tranquilo. Pedi muita ajuda a Deus, a toda a espiritualidade, porque eu falava, eu não posso errar.
O meu trabalho eu não posso errar, né? Porque se eu erro, eu mexo com a saúde, que é a coisa mais importante e principal do outro. Então, eu tentava fazer as coisas mais devagar, tudo, né? E na pandemia eu já tinha isso, né? Esse feeling, mas eu desenvolvi uma coisa muito importante que é a leitura do olhar do outro, né? Porque eles não conseguiam falar, muitas vezes não conseguiam falar. Principalmente quem estava entubado, né? Eu acho que a gente chama de pré-tubo, né? É a situação onde a pessoa tá muito consciente, ela tá desesperada porque ela não consegue respirar, mas ainda não chegou no estágio da intubação. Ah, tá. Então, ali é onde cai todas as fichas da sua vida e você não consegue falar, você não consegue sair dali e você não podia ficar com ninguém. Isso eu acho que é um dos pontos mais... Aquilo eu saí inúmeras vezes de um quarto e fui pro banheiro chorar. Inúmeras vezes. Porque aquela situação era muito triste. Era muito triste. E aí a gente via as pessoas se agarrando na fé, porque só tinha fé para se agarrar. E olha que eu trabalho num hospital de ponta aqui em São Paulo. Não é um hospital público, não é um hospital onde faltou recurso. Então, eu imagino, se aquilo já quebrou meu coração, imagine as pessoas que trabalhavam no hospital público. O que devia ser aquilo, né? Então, eu via muitas pessoas assim. Você podia tirar tudo, menos o terço da mão dela. Né? Você podia dar banho, mas voltava o terço na mão. E aquilo era importante para aquela pessoa. Então, por que não? Né? Porque pelo protocolo da instituição, você não podia deixar. Porque aquilo interferia nas máquinas que estavam ligadas ali. Mas por que não? Se era a única coisa que a pessoa podia se agarrar naquele momento, né? Então, e é leitura de olhar. Porque a pessoa não conseguia falar, né? Então, eu desenvolvi isso, assim, é o olhar para o outro, é o olhar com vontade de realmente saber como o outro está, né? E aí a pandemia me mudou muito, porque a pandemia me fez realmente perguntar você está bem? Com vontade de escutar a resposta. Porque a gente fala assim, e aí, tudo bem? E não quer escutar a resposta. A maioria das nossas conversas no dia a dia são muito assim. mecânico, né? É extremamente mecânico, né? E eu levo isso para minha vida, assim. Hoje eu trabalho numa equipe onde as pessoas... Eu acho que o mundo, né? O mundo tá doente mentalmente. São ansiedades, são depressões, são medos. E aí, eu também tenho os meus, né? Mas tem vezes em que o outro tá pior, que ele precisa da sua ajuda e que as pessoas não querem olhar umas para as outras, né? Então, o que eu aprendi na pandemia, eu levo para mim. Então, várias vezes já cheguei em funcionários meus, em colegas de trabalho, falando: Meu, você tá bem? Vamos ali tomar um café. E às vezes na brincadeira a pessoa começa a falar, ela chora, ela desabafa tudo que ela precisa tirar ali, né? Então, por que não? E aí eu viro o conhecimento da minha professora de faculdade, né? Tire as pessoas da caixa. Queira ver o outro, né? E aí, e isso tem muitas vezes também que isso vem muito do meu feeling da espiritualidade, né? Tem vezes, eu falo que todo mundo tem o seu sexto sentido, a sua intuição, o seu momento de que a espiritualidade conversa com você, né? E a gente está o tempo inteiro com ela, o tempo inteiro, basta a gente querer. Sim. Quando a gente quer escutar, ela fala, né? Inúmeras vezes. Fala com aquela pessoa, não fala isso para aquela pessoa. Porque tem vezes que você fala alguma coisa que dá um gatilho assim gigantesco no outro. E várias vezes eu até brinco, as meninas que trabalham comigo uma vez, a menina tava muito depressiva, com muita ansiedade. E eu olhei pra ela assim, eu falei assim: "Ah, não vai chorar, né?" Mas eu fui brincar.
E aí ela começou, ai, meu Deus do céu, por que eu não escutei? Mas tudo bem, eu reverti a situação. Ela falou assim, não, eu que já tava assim, tadinha. Ela precisava de ajuda, né? E ali, na verdade, foi um canal que ela achou, porque ninguém olhou pra ela. Ninguém olhou, as pessoas não olham para as outras. Mas talvez tenha sido eu o canal ali de uma forma nada a ver, mas fiz, né? E aí, dentro da minha profissão, existem, como eu já falei, eu trabalho no hospital e existem pessoas de inúmeras religiões, né? E aí a gente aprende a respeitar, assim. Porque mesmo na faculdade eu tive aula de religião, então cada dupla ia atrás de uma religião. Os Mormons, por exemplo, eu tive que ir atrás dos Mormons, eu nem sabia que existia Mormons, né? Tive que ir atrás, por quê? Por exemplo, os judeus. Quando um judeu falece, não pode ser uma mulher a primeira a entrar no quarto. E não pode se retirar nada do que está no corpo do judeu. A única pessoa que vai tirar é o rabino. Então, isso a gente tem que saber, né? A gente tem que saber, a gente tem que procurar saber da família, o que a família deseja, o que o paciente deseja. Então, isso é o tempo inteiro, a minha vida é o tempo inteiro, assim, né? Então, vou pro trabalho e me desligo da espiritualidade? Não, não tem como. Não existe isso na minha vida, eu tô o tempo inteiro ligada, né? E eles me ajudam muito. Porque cada desafio que vem. Mas eu acho que essas etapas da minha caminhada espiritual, elas me abriram, ela me abriu, assim, para eu respeitar todas as religiões e todas as formas das pessoas de quererem e desejarem expressar o seu desejo ali, né? Sim. De o que fazer com elas, o que não fazer com elas, né? E eu acho que isso é extremamente importante. Então, a espiritualidade é o tempo inteiro, é a enfermagem pura, é a saúde pura. Porque quantas vezes eu já não doei o meu ser pro outro, assim, né? E não é só um trabalho, não é só dar um banho, né? Às vezes é no banho que você enxerga a principal individualidade do outro, porque você invade a privacidade do outro. Você tem que ter muito respeito com isso, né? E aí é um corpo humano, mas tem uma alma ali, né? Tem uma consciência ali. Então, é enxergar o outro como uma outra alma, é respeitá-lo a esse ponto, né? Então, a espiritualidade também é isso. Eu acho que o principal, assim, é o respeito. Então, muitos falam, enfermagem por amor. Não é por amor, a gente faz também por dinheiro, porque a gente precisa sobreviver. Claro. As necessidades básicas da vida A gente precisa material. sobreviver, né? Mas, se você não tiver amor, você não prospera. Porque é dificílimo cuidar do outro, né? Eu brinco, eu falo assim, eu não tenho filhos, mas tenho um filho. Você sabe que é difícil de cuidar. Mesmo sendo o seu é pior, eu acho. E eu acredito que muita gente começa na profissão e para, né? Acaba buscando outros caminhos, porque uma coisa é a parte técnica, a parte do conhecimento do ser humano, do corpo, biológica e etc., de toda a parte farmacológica ali, que também vocês acabam, né, conhecendo, né, é inevitável. Mas tem o dia a dia, né? Que é o literalmente cuidar do outro.